Você sabia que existe um país onde é literalmente proibido morrer? E que tem uma nação inteira que não possui um único rio permanente? Olha, hoje a gente vai fazer algo diferente. Vamos dar a volta ao mundo sem sair do lugar. São 196 países, 196 curiosidades que vão fazer você parar e pensar: caramba, como eu não sabia disso. Prepare-se, porque esse é o tipo de vídeo que muda a forma como você olha para o mapa. Imagina um globo terrestre girando devagar na sua frente. A cada segundo, ele revela um pedacinho novo do planeta. Um deserto que parece outro mundo. Uma ilha perdida no meio do oceano. Uma cidade que brilha no gelo. Cada ponto desse globo guarda segredos incríveis, desde tradições que existem há milênios até leis tão estranhas que parecem piada. E o melhor, a gente vai passar por todos eles, literalmente todos, dos gigantes que você conhece de cor até aqueles países tão pequenos que mal aparecem no mapa. Então fica comigo até o fim, porque eu te garanto, você vai descobrir coisas sobre o nosso planeta que nem nos melhores livros de geografia te contam. Então vamos começar do começo. Quantos países existem no mundo? A resposta oficial é 196. Mas espera, porque até isso tem sua história. A Organização das Nações Unidas reconhece 193 países membros. Fora da ONU, você tem o Vaticano e a Palestina, que são observadores permanentes. E tem Taiwan, que opera como país independente, mas vive numa situação política complexa com a China. Por isso, dependendo de quem você pergunta, o número pode variar um pouquinho. Mas para nossa jornada de hoje, vamos trabalhar com 196. Agora, visualiza o planeta dividido em continentes. A África tem 54 países, é o continente com mais nações. A Ásia vem logo atrás com 48, mas concentra mais da metade da população mundial. A Europa tem 44 países, sendo que alguns são do tamanho de um bairro de São Paulo. A América do Norte e Central somam 23 países, a América do Sul tem 12 e a Oceania fecha com 14 países, espalhados por milhares de ilhas no Pacífico. Cada uma dessas 196 nações tem bandeira própria, hino nacional, moeda, cultura e uma história única. Algumas existem há milhares de anos, outras nasceram ontem. Algumas são gigantes, outras você atravessa a pé em menos de uma hora. E todas, sem exceção, têm pelo menos uma curiosidade que vai te surpreender. Pensa assim, você está no seu sofá, mas nos próximos minutos a gente vai visitar praias desertas no Pacífico, atravessar desertos do Oriente Médio, subir montanhas na Ásia e conhecer ilhas geladas que parecem de outro planeta. Tudo isso sem precisar de passaporte. Vamos aos números que impressionam. O maior país do mundo é a Rússia, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Para você ter ideia, ela é maior que a América do Sul inteira. Dá para colocar o Brasil dentro da Rússia 2 vezes e ainda sobra espaço. Ela cruza 11 fusos horários. Quando está amanhecendo num canto, está anoitecendo no outro. Do outro lado da escala, o menor país do mundo é o Vaticano, com míseros 0,44 quilômetros quadrados. Você consegue atravessar o país inteiro em 15 minutos, caminhando devagar. Menor ainda que um parque de São Paulo. Logo depois vem Mônaco, com apenas 2 quilômetros quadrados, todo espremido na costa da França. Em população, a China e a Índia disputam cabeça a cabeça pelo primeiro lugar, cada uma com mais de 1,4 bilhão de pessoas. Juntas, elas concentram mais de 1/3 da humanidade. O Brasil aparece em 6º lugar, com nossos 215 milhões de habitantes. Agora o contrário. O Vaticano tem menos de 1.000 habitantes. A cidade do Vaticano tem menos gente que uma escola grande. E tem países como Nauru, no Pacífico, com apenas 12 mil pessoas, menos que muito bairro brasileiro. Sobre idiomas, o mandarim é o mais falado como língua nativa, seguido do espanhol e do inglês. Mas tem países como Papua Nova Guiné, que sozinhos abrigam mais de 800 idiomas diferentes. Isso mesmo,
800. É o país com maior diversidade linguística do planeta. Em termos de clima, você tem de tudo. O lugar mais quente já registrado foi na Califórnia, com 56,7 graus Celsius. O mais frio, Antártida, com impressionantes 89 graus negativos. E entre esses extremos, você encontra todos os climas imagináveis. O Brasil, só para comparar, é o 5º maior país do mundo em área e o 6º em população. A gente tem dimensões continentais, mas ainda assim cabem 3 Brases dentro da Rússia. Nossa diversidade natural é imensa, da Amazônia ao Pantanal, da Caatinga aos Pampas, mas tem países que concentram climas ainda mais variados em espaços menores. Agora vamos viajar pelas paisagens mais impressionantes do planeta. Começa na Islândia, uma ilha de gelo e fogo no meio do Atlântico Norte. Lá você tem vulcões ativos, geleiras enormes, geysers que jorram água fervente e praias de areia preta. O país inteiro fica em cima de uma falha geológica, onde 2 placas tectônicas se encontram. Você pode literalmente mergulhar entre 2 continentes. Desce para o deserto. O Saara, que cruza vários países do norte da África, é quase do tamanho do Brasil inteiro. Mas tem desertos ainda mais extremos, como o Atacama no Chile, considerado o lugar mais seco da Terra. Tem regiões lá que nunca jamais receberam uma gota de chuva desde que começaram a medir. Agora sobe para o topo do mundo. O Nepal abriga 8 das 10 montanhas mais altas do planeta, incluindo o Everest com seus 8.849 metros. Para subir lá, você literalmente entra na estratosfera. Mas tem países que são o oposto. As Maldivas têm altitude média de apenas 1,5 metro acima do nível do mar. É o país mais baixo do mundo, e com a elevação dos oceanos, ele pode desaparecer ainda neste século. O Japão é formado por mais de 6.800 ilhas. A maioria delas é desabitada, pequenas demais ou montanhosas demais para viver. Mas juntas, elas criam um arquipélago que se estende por 3.000 quilômetros, do subtropical ao subártico. A Indonésia tem mais de 17.000 ilhas, sendo que só 1.000 são habitadas. É o maior arquipélago do mundo e fica exatamente no Círculo de Fogo do Pacífico, onde placas tectônicas se chocam e criam centenas de vulcões. Tem erupções o tempo todo. A Finlândia é chamada de Terra dos 1000 Lagos, mas na verdade tem mais de 188.000 deles. 1/4 do país é coberto de água. No verão, o sol não se põe por semanas. É o famoso sol da meia-noite. No inverno, escurece às 3 da tarde. E o Brasil? A gente não fica para trás. Temos a maior floresta tropical do mundo, o maior rio em volume de água, o maior pantanal alagável do planeta e uma das maiores biodiversidades. Somos um gigante natural. Mas olha a diferença. Cada geografia molda uma cultura. Países nórdicos com neve eterna desenvolveram saunas e esportes de inverno. Ilhas do Pacífico criaram culturas inteiras de navegação e pesca. Desertos do Oriente Médio deram origem a civilizações que dominaram a irrigação e o comércio de caravanas. E sabe o que mais impressiona? A geografia nunca fica parada. Geleiras derretem. Ilhas surgem de erupções vulcânicas, desertos avançam, rios mudam de curso. O planeta é vivo e os países vão se adaptando a ele. Mas a geografia é só o começo. O que realmente surpreende são as pessoas que vivem nesses lugares e como elas criaram sociedades completamente diferentes umas das outras. Agora a gente entra nas diferenças humanas, porque é aí que a coisa fica ainda mais fascinante. O país mais rico do mundo em PIB per capita é Luxemburgo, um pequeno país europeu onde a renda média por pessoa passa dos $130.000 por ano. Para comparar, no Brasil, a renda per capita fica em torno de $9.000. A diferença é brutal, e não é só de dinheiro, é de acesso à saúde, educação e infraestrutura. Do outro lado, os países mais pobres enfrentam desafios imensos.
Burundi e Sudão do Sul aparecem no fim da lista, com rendas médias abaixo de $1.000 anuais. Muita gente vive com menos de $2 por dia, mas riqueza não é tudo. O relatório de felicidade da ONU coloca países como Finlândia, Dinamarca e Islândia no topo. Eles não são os mais ricos, mas combinam qualidade de vida, igualdade social, natureza preservada e confiança nas instituições. O Brasil aparece lá pelo meio da lista. A gente é feliz, mas tem muito a melhorar. Tem países que não têm exército, isso mesmo. Costa Rica aboliu as Forças Armadas em 1949 e desde então investe o dinheiro em educação e saúde. Islândia, Panamá e vários outros países pequenos também não têm militares. Eles confiam em alianças internacionais e diplomacia. Luxemburgo fez o transporte público totalmente gratuito em 2020. Qualquer pessoa pode pegar ônibus, trem ou bonde sem pagar nada. A ideia é reduzir trânsito e poluição. Tem países onde a economia depende quase só de turismo. Maldivas, por exemplo, vive basicamente de resorts de luxo. Mais de 60% do PIB vem de turistas que querem mergulhar em águas cristalinas. Se o turismo para, o país para. Outros países vivem de recursos naturais. Os países do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, Catar, nadam em petróleo. Eles transformaram desertos em cidades futuristas cheias de arranha-céus e ilhas artificiais. Mas sabem que o petróleo um dia acaba, então estão tentando diversificar. Singapura é um caso interessante. Uma cidade-estado minúscula, sem recursos naturais, que virou um dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo só na base de comércio, tecnologia e educação. É uma lição de planejamento estratégico. E tem os contrastes loucos. Numa mesma cidade, você pode ter bairros riquíssimos, com mansões e carros de luxo, e do outro lado, favelas sem saneamento. Isso acontece no Brasil, mas também na Índia, África do Sul, Filipinas e em muitos outros lugares. O interessante é que cada país desenvolveu seu jeito. Alguns apostam em igualdade e bem-estar social, como os nórdicos. Outros em crescimento econômico rápido, como a China. Alguns preservam tradições antigas, outros abraçam mudanças radicais. Mas para entender como cada nação se tornou o que é hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo e ver a história por trás de tudo isso. A história do mundo é a história de impérios que crescem e caem, de povos que migram, de guerras e de pazes. Vamos começar há uns 5.000 anos. As primeiras grandes civilizações nasceram em volta de rios: Egito no Nilo, Mesopotâmia entre o Tigre e o Eufrates, Índia no Indo, China no Rio Amarelo. Esses impérios antigos criaram escrita, leis, arquitetura e sistemas de governo que ainda influenciam o mundo. Avançam os milhares de anos. Os impérios romano e persa dominavam o mundo conhecido. Enquanto isso, na América, os maias, astecas e incas construíam cidades e templos impressionantes, totalmente isolados do resto do mundo. Aí vem a Era das Navegações, entre os séculos XV e XVII. Portugueses e espanhóis cruzam os oceanos, descobrem novos continentes, entre aspas, porque os povos indígenas já estavam lá há milênios, e começam o processo de colonização. O mapa do mundo muda completamente. Ingleses, franceses e holandeses também entram na disputa. E no fim, Europa domina grande parte do planeta. Esse período de colonização durou séculos. Impérios europeus controlavam a África, a Ásia, as Américas e a Oceania. Culturas foram destruídas, povos foram escravizados, recursos foram saqueados. As marcas disso ainda são visíveis hoje nas desigualdades globais. Mas no século XX, as coisas começam a mudar. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, tem início a grande onda de descolonização.
A Índia se liberta do Reino Unido em 1947. Nos anos 1960, dezenas de países africanos conquistam independência. O mapa político explode em novas nações. Em 1945, nasce a ONU, Organização das Nações Unidas, com a missão de evitar novas guerras mundiais e promover cooperação. Hoje, ela tem 193 membros e, apesar das críticas e limitações, ainda é o maior fórum global. A Guerra Fria divide o mundo em dois blocos: capitalismo contra comunismo, Estados Unidos contra a União Soviética. Muitos países ficam no meio dessa disputa, e guerras indiretas explodem na Coreia, Vietnã, Afeganistão e outros lugares. Aí vem 1989, a queda do Muro de Berlim. A Alemanha, dividida desde o fim da Segunda Guerra, se reunifica. 2 anos depois, a União Soviética se dissolve e surgem 15 novos países independentes: Rússia, Ucrânia, Cazaquistão, Estônia e outros. Século XXI, o mundo se globaliza. Internet, comércio internacional, migração. Fronteiras ficam mais porosas, mas ao mesmo tempo surgem novos conflitos e tensões. Países se fragmentam. Sudão do Sul se separa do Sudão em 2011 e vira o país mais jovem do mundo. E dessa mistura toda de histórias, conquistas, derrotas, encontros e desencontros, nasceram as culturas que a gente conhece hoje. Cada país carrega cicatrizes e vitórias do passado, e essas histórias moldam tudo, da comida que se come até a bandeira que se levanta. Cultura é o que torna cada país único. E quando você começa a reparar, as diferenças são absurdas. Comida, por exemplo. No Japão, comer macarrão fazendo barulho é sinal de que você está gostando. É educado. No Brasil, fazer barulho comendo é falta de educação. Na Itália, pedir cappuccino depois do almoço é quase um crime culinário. Na Índia, muita gente come só com a mão direita, porque a esquerda é considerada impura. Tem países onde insetos fazem parte do cardápio diário. Tailândia, Camboja, México, grilos fritos, larvas assadas, formigas com limão. Para eles, é tão normal quanto para a gente comer churrasco. Falando em churrasco, cada lugar tem seu jeito. O churrasco brasileiro é rei, mas tem o assado argentino, o braai sul-africano, o bulgogi coreano. Cada um com seus temperos e tradições. Festas e celebrações também variam absurdamente. O carnaval brasileiro é mundialmente famoso, mas tem festivais igualmente intensos em outros cantos. A tomatina na Espanha, onde o povo se ataca com toneladas de tomate. O Holi na Índia, festival das cores, onde todo mundo joga pó colorido uns nos outros. O Songkran na Tailândia, ano novo, onde a tradição é molhar todo mundo com água. Bandeiras também contam histórias. O Nepal é o único país do mundo cuja bandeira não é retangular. É formada por 2 triângulos. A bandeira da Suíça é quadrada, não retangular. E a bandeira do Quirguistão tem um sol com 40 raios, representando 40 tribos que fundaram a nação. Tem país que mudou de bandeira recentemente. O Malawi mudou em 2010, depois mudou de volta em 2012. A Nova Zelândia quase mudou a bandeira em 2016, fizeram até referendo popular, mas no fim decidiram manter a antiga. Esportes nacionais também revelam muito. No Brasil, futebol é quase religião. Na Índia, é cricket. No Canadá, hóquei no gelo. Na Mongólia, luta mongol e tiro com arco a cavalo. Cada esporte reflete a história e o clima do país. Música. O samba e a bossa nova são caras do Brasil, mas o tango é a alma da Argentina, o fado é a melancolia de Portugal, o reggae nasceu na Jamaica e virou fenômeno mundial com Bob Marley, o K-pop sul-coreano domina as paradas globais hoje. Símbolos nacionais vão muito além da bandeira. A Torre Eiffel é a França, o Cristo Redentor é o Brasil. A Estátua da Liberdade são os Estados Unidos. A Grande Muralha é a China. Esses símbolos viram cartões postais, mas também representam valores: liberdade, fé, perseverança.
E tem coisas malucas. Butã mede a felicidade nacional bruta em vez do PIB. Eles acham que desenvolvimento não é só econômico, tem que incluir bem-estar emocional e espiritual. A Dinamarca tem o conceito do hygge, que é tipo aconchego, conforto, estar bem em casa, virou estilo de vida. A Espanha tem a siesta, aquela pausa longa no meio do dia para descansar. Escritórios e lojas fecham. No Japão tem o inemuri, que é tirar sonecas rápidas no trabalho ou no transporte público. É visto como sinal de que você trabalha tanto que está exausto, então é respeitado. Tem países onde pontualidade é sagrada, como Suíça e Alemanha. Chegar 5 minutos atrasado é desrespeito. No Brasil e em muitos países latinos, ser pontual é chegar meia hora depois do combinado. E tá tudo bem. E olha que curioso, alguns países têm feriados nacionais dedicados a coisas inusitadas. A Islândia tem o Dia Nacional do Iogurte Skyr. A Finlândia comemora o Dia Nacional do Fracasso para celebrar que errar faz parte do aprendizado. Tem até país que mudou de fuso horário por razões políticas. A Coreia do Norte criou seu próprio fuso em 2015, ficando meia hora diferente da Coreia do Sul, só para se diferenciar. Depois voltou atrás em 2018 como gesto de paz. Mas nem tudo é colorido e festivo. Tem segredos e curiosidades tão estranhas em alguns países que parecem mentira. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Preparado para ter a mente explodida? Olha só essas curiosidades malucas. Primeira, em Longyearbyen, uma cidade na Noruega dentro do Círculo Polar Ártico, é proibido por lei morrer lá. Sério, se alguém fica gravemente doente ou muito idoso, é levado para outra cidade. Por quê? Porque o solo é permanentemente congelado e os corpos não se decompõem, então não dá para enterrar ninguém. O cemitério parou de aceitar enterros em 1950. Segunda, tem um ponto no mundo onde 4 países se encontram num único lugar. Fica na África, onde Namíbia, Botsuana, Zâmbia e Zimbábue se tocam. É o único quadriponto internacional reconhecido do mundo. Você pode literalmente estar em 4 países ao mesmo tempo. Terceira, a Arábia Saudita não tem rios permanentes. Nenhum. É o maior país do mundo sem um único rio que corra o ano todo. Eles dependem de aquíferos subterrâneos, dessalinização de água do mar e poços. Imagina viver num lugar onde nunca tem rio para nadar ou pescar. Quarta, na Holanda, especificamente em Amsterdã, tem mais bicicletas do que pessoas. São mais de 880 mil bikes para uma população de 850 mil. Os canais da cidade têm milhares de bicicletas jogadas no fundo. Todo ano pescam umas 15 mil bikes de lá. Quinta, a bandeira da Dinamarca, chamada Dannebrog, é a bandeira nacional mais antiga ainda em uso. Ela existe desde 1219, há mais de 800 anos. A tradição diz que ela caiu do céu durante uma batalha e deu vitória aos dinamarqueses. Sexta, Lesoto e San Marino são os únicos 2 países do mundo completamente cercados por um único outro país. Lesoto fica totalmente dentro da África do Sul. San Marino fica totalmente dentro da Itália. São os chamados enclaves completos. Sétima, o Canadá tem mais lagos do que todos os outros países do mundo juntos. São mais de 2 milhões de lagos. Se você quisesse passar uma noite em cada lago canadense, levaria mais de 5.000 anos, e 9% do território canadense é coberto de água doce. Oitava, na Papua Nova Guiné, existem tribos que só tiveram contato com o mundo exterior nos anos 1930. E ainda hoje há tribos isoladas nas montanhas que falam idiomas únicos, nunca ouvidos fora de uma única vila. É o último lugar do planeta com esse nível de isolamento cultural. Essas curiosidades mostram como o mundo é estranho, imprevisível e cheio de detalhes que a gente nunca imagina. Mas o planeta não fica parado. Todos os dias algo muda, e é sobre essas mudanças que a gente precisa falar agora.
O mapa do mundo que a gente conhece hoje não é definitivo. Ele está sempre mudando. Sudão do Sul, o país mais jovem do planeta, nasceu em 2011 depois de décadas de conflito, mas desde a independência enfrenta guerras civis internas e crises humanitárias. Criar um país não é fácil. Tem que construir instituições, economia, identidade nacional. Kosovo declarou independência da Sérvia em 2008, mas até hoje não é reconhecido por todos os países. Alguns reconhecem, outros não. É uma situação complicada que reflete tensões históricas nos Balcãs. Taiwan opera como país independente, com governo próprio, economia forte, democracia, moeda e tudo mais. Mas a China considera Taiwan parte do seu território. Só alguns países reconhecem Taiwan oficialmente. É uma das situações geopolíticas mais delicadas do mundo. Tem disputas territoriais em vários cantos. Índia e Paquistão disputam a Caxemira há décadas. Israel e Palestina vivem em conflito sobre territórios. A Rússia anexou a Crimeia da Ucrânia em 2014, causando sanções internacionais e tensões que explodiram em conflito maior anos depois. Mudanças climáticas também estão redesenhando fronteiras. As Maldivas e Tuvalu, países insulares baixinhos, podem desaparecer submersos nas próximas décadas se o nível do mar continuar subindo. Eles já estão negociando planos de evacuação da população inteira. Geleiras estão derretendo e mudando mapas. Fronteiras na Antártida são disputadas por vários países. O Ártico está derretendo e abrindo novas rotas marítimas, o que cria disputas entre Rússia, Canadá, Estados Unidos e países nórdicos sobre quem controla aquelas águas. Tecnologia também muda tudo. A internet conectou o planeta de um jeito que era impossível imaginar há 30 anos. Hoje você consegue falar em tempo real com alguém do outro lado do mundo, mas ao mesmo tempo isso cria novos desafios. Fake news, controle de dados, vigilância. Urbanização está acelerando. Em 1950, só 30% da população mundial vivia em cidades. Hoje passa de 56% e deve chegar a 68% até 2050. Megacidades com mais de 10 milhões de habitantes se multiplicam. Tóquio, Delhi, São Paulo, Mumbai, Cairo. Isso muda tudo. Economia, meio ambiente, cultura. Sustentabilidade virou tema urgente. Países nórdicos lideram em energias renováveis. Costa Rica já gera quase 100% da eletricidade de fontes limpas. Butã é carbono negativo. Absorve mais CO2 do que emite. Mas muitos países ainda dependem pesado de combustíveis fósseis. Migração é outro tema sensível. Milhões de pessoas fogem de guerras, pobreza e mudanças climáticas. Refugiados sírios se espalharam pela Europa e Oriente Médio. Venezuelanos migraram em massa para países vizinhos. Isso cria tensões, mas também enriquecimento cultural. Diversidade linguística está ameaçada. Metade dos 7.000 idiomas do mundo pode desaparecer ainda neste século. Quando uma língua morre, morre junto um jeito único de ver o mundo, histórias, conhecimentos ancestrais. Mas também tem avanços. Cooperação internacional aumentou em ciência, saúde e tecnologia. A Estação Espacial Internacional reúne vários países trabalhando juntos. Vacinas são desenvolvidas globalmente. Conhecimento é compartilhado mais rápido que nunca. E no fim das contas, apesar de todas as diferenças, conflitos e desafios, o que mais impressiona é perceber que cada ponto desse planeta imenso guarda uma história única. Cada país, cada cidade, cada vila tem algo para ensinar. E aí? Agora você já conhece curiosidades sobre todos os 196 países do mundo. Desde os gigantes até os minúsculos, dos gelados até os desérticos, dos antigos até os que nasceram ontem. Imagina aquele globo girando de novo, devagar. Cada cor no mapa representa um país, uma cultura, uma história.
Verde da floresta amazônica, azul dos oceanos do Pacífico, branco das geleiras da Antártida, amarelo dos desertos africanos. O planeta é uma explosão de diversidade. O mais legal é que a gente mal arranhou a superfície. Cada país tem centenas de outras curiosidades, tradições, lugares incríveis para conhecer. Tem país que a gente nem mencionou direito, mas que tem histórias fascinantes. Então agora, eu quero saber de você. Qual dessas curiosidades te surpreendeu mais? Foi o país onde é proibido morrer? O lugar com mais de 800 idiomas? As tribos isoladas que só conheceram o mundo exterior nos anos 1930? Comenta aqui embaixo, eu vou ler todos e responder. E tem outra. Qual país você quer ver num vídeo completo? Pode ser qualquer um dos 196. Se tiver um lugar que você sempre quis conhecer mais a fundo, deixa ali nos comentários. Vamos fazer vídeos específicos sobre os países que vocês mais pedirem. Se você curtiu essa volta ao mundo, deixa o like para ajudar mais gente a descobrir essas curiosidades. Se inscreve no canal, porque a gente está sempre trazendo conteúdo assim que te faz olhar para o mundo de um jeito diferente. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. O planeta é enorme, cheio de segredos, tradições, paisagens de tirar o fôlego e gente incrível. Mas sabe o que une tudo isso? A curiosidade. A vontade de conhecer, de entender, de se surpreender com o diferente. Então continua curioso, continua explorando, porque cada vez que a gente aprende algo novo sobre um país, sobre uma cultura, sobre uma história diferente da nossa, a gente expande nosso próprio mundo. Valeu por ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, o mundo é grande, mas a curiosidade nos aproxima. Até mais.